Eu lembro de uma época, né? Flávio vai lembrar também. Lembro de uma época que se cantava uma música, eu não sei se vocês chegaram a cantá-la aqui, mas cantava muito em Campina Grande. E a música dizia assim: que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Que palavras vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Ela diz que eu sou curado, ela diz que eu sou suprido, ela diz que eu sou livre e que já tenho a vitória. Deixa eu te falar, irmãos, a palavra que você ouviu há pouco tempo é para promover exatamente isso. Porque uma coisa são as realidades da palavra de Deus que estão lá escritas. Amém? Tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito e é legal. Mas nós precisamos tornar vital. Porque a palavra de Deus, ela não é para ser conhecida apenas. E me perdoe pelo apenas. Ela é para ser provada, desfrutada. Você está comigo? E proclamada. Por quem prova e experimenta. Agora, como fazer tudo isso e até mesmo como desfrutar de tudo que foi falado aqui anteriormente? Porque eu fiquei me perguntando, Senhor, eu ainda tenho que falar alguma coisa? Porque nós fomos grandemente instruídos agora há pouco, irmãos. E o que mais pegou meu coração foi algo bem simples, como ontem também Karina falou coisas simples. Algo bem simples. Deus te chama para ir. Mas Ele te chama para vir. Ou eu posso até, porque na verdade foi assim, se você não percebeu, foi isso que foi falado. Deus te diz para ir, mas Ele te chama para vir. Deus diz, vá. Ou você não lembra que em Marcos 16, Jesus disse, antes de dizer que os sinais iam acompanhar, Ele disse, vá e pregue. Mas, irmãos, que coisa linda é Deus dizer, vem. Eu não sei se você lembra, e creio que sim. A Bíblia diz que os sinais são para o descrente, mas a presença para os filhos. O problema é que os filhos estão querendo os sinais, ao invés de desejarem a presença. Mas para viver, ou para fazer, ou para desfrutar de tudo isso, como eu posso fazer, ou o que eu tenho que fazer? E se eu puder dar um título para a minha ministração hoje pela manhã, é perseverando em uma vida cheia do Espírito. Porque não tem como eu desfrutar de tudo isso que desde ontem estamos ouvindo, sem viver cheio do Espírito. E se você quer saber se alguém está cheio do Espírito ou não, basta você fazer a seguinte pergunta. E aí, graça e paz, irmãos, graça e paz, irmão ou irmã, como você está? Se ela olhar para você com um sorriso no rosto e disser assim, vai tudo bem, está cheio do Espírito. Agora quando diz, você não sabe o que eu estou passando. Ou como diz o mineiro, estou só a graça. Ou como diz o cuiabano, tchau por Deus. Como eu morei em Cuiabá, eu aprendi algumas coisas. Então você vai perceber que aquela pessoa não está enchendo-se do Espírito. Eu fui batizado com o Espírito Santo faz 30 anos, glória a Deus, aleluia, aleluia. Está sendo batizado todos os dias? Vamos pensar um pouco. Pastor, o senhor quer dizer que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo todos os dias? É uma maneira de falar. Calma. E para você que é ministro e conhecedor da palavra, deixa as pedras no chão.
depois você joga em mim. Se eu não falar de maneira coerente o que a Bíblia diz. Mas veja só, em Efésios no capítulo 5, porque quantos aqui conhecem o versículo 18 de Efésios 5? Que diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí nós olhamos para isso aqui e dizemos, uau! E de preferência até o uau de maneco, né? Uau! Amém? Irmão, hoje pela manhã ele veio com a camisa, rapaz, ele pôs a camisa que eu uso, rapaz. Não pode não, irmão. Isso era o pastor Bud falando. Rapaz, você está bonito hoje. E não sei se você percebeu o que eu falei hoje, né, rapaz? Não, mas é todo dia. Mas nós lemos o versículo 18. E nós ficamos alegres demais. Mas há um contexto que Paulo vem falando, desde o versículo 3. Você está aqui? Ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Só que antes de dizer isso, ele disse assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, Paulo chega e diz assim, seja imitador de Deus. Aí ele diz, como filho amado, e ande em amor. Porque a grande pergunta que nós deveríamos nos fazer, irmãos, é porque a maioria dos cristãos, eu vou dizer qual é a pergunta, a maioria dos cristãos tem essa ideia, Deus me usa. Deus me usa para a tua glória, me usa para a tua glória, me usa para a tua glória. Na minha Bíblia, não vejo Deus dizer que vai me usar ou usar você. Na minha Bíblia, eu vejo Deus dizer que vai me inspirar, que vai me guiar, que vai me impulsionar, que vai transmitir as suas verdades, mas não que Ele vai me usar. Porque algo que é usado, certamente se você usa o sabonete, ele será descartado num momento. E você não é descartável. Nem é sabonete. Mas essa é uma linguagem, ou um linguajar religioso que entrou na igreja e muitas pessoas se fixam nisso. Por quê? Porque o interesse é Deus, usa-me para a minha glória, porque as pessoas vão ver que eu sou espiritual. Aleluia. As pessoas verão que eu sou poderoso na terra. Manto. As pessoas verão que eu sou especial. Eu quase nem ando, eu flutuo. De tão espiritual que sou. Irmão, você não conhece alguém espiritual no púlpito, você conhece no dia a dia, dentro de casa, junto com o marido e a esposa. Você não conhece alguém espiritual pelas ações, você conhece pelas reações. Porque as ações elas serão planejadas, ou como diria Chaves, friamente calculadas. Mas as reações não são calculadas. As suas reações falarão para mim muito mais de quem você é do que as ações que você pratica. Por isso que precisamos perseverar e manter uma vida cheia do Espírito. Ele diz, seja imitador de Deus. Você está comigo? Aí no versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Quem é santo aqui? Quantos santos tem aqui? Eu só vou ler. Amém. Você está aqui, irmão? Só quero ler para você o significado de impudicícia.
adultério, fornicação, relação sexual ilícita, ou porneia, é a mesma coisa. Ou, ai Jesus, ou o que você pode estar vendo na internet. Glória. Porque afinal de contas ninguém está vendo. Como assim? Tem alguém dentro de você vendo tudo que você faz? Sabe tudo que você faz? Ou você está pensando que ele está no céu? Está, mas pelo Espírito dele dentro de você. Então ele vê e sabe tudo. Eu não ia falar sobre isso, mas... Então tenha cuidado com o que você está vendo, onde você está colocando os seus olhos, porque o que você está colocando seus olhos está fazendo com que Deus veja o que você vê e Ele saiba todo o seu comportamento. Sua esposa pode não ver, seus filhos podem não ver, sua família pode não ver, mas o seu Pai está lhe vendo. Continuando. Aí ele diz, nem conversação torpe, nem palavras sem sentido, conversação torpe. Quantos aqui, como eu, pensavam que palavra torpe era só palavrão? Quem já passou por isso aqui? Não, crente não fala palavrão, que isso é palavra torpe. Mas palavra torpe é toda palavra que é falada sem sentido e sem a presença de Deus preenchendo aquilo. Ou toda palavra de incredulidade é uma palavra torpe. Dizer não posso, não consigo, não dá, não tenho, não tem como, eu não vou dar conta disso, eu não vou chegar no final. Isso é palavra torpe. Aí ele continua, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices. É que sabe que tem pessoas que conhecem todas as melhores piadas que são faladas atualmente. Tem gente, estou falando de crente, você vai conversar com ele, ele não fala nada da palavra, ele só fala piada besta. Conversação, perdão da expressão, idiota. Pastor, isso é muito forte. Idiota e insensato é a mesma coisa. Insensato é só para ficar mais bonito. Conhece todas as piadas. Vai falar com você, rapaz, você viu o fulano de tal que é comediante, ele falou isso, isso, isso. Não vi não. Como é que o senhor não viu? Eu digo, como é que você vive vivendo? O irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor conhece essa piada? Eu falei, não conheço essa, não conheço outra, não conheço outra, não conheço outra. Ele, como assim o senhor não conhece uma piada, pastor? Eu disse, conheço. Ele disse, qual é? Pio. É a piada que eu conheço. Você está aqui, irmão. Continuando. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. E Paulo não está falando para ímpios, Paulo está falando para a igreja. Paulo está dizendo bem claramente, e deixa eu te dizer, quem disse isso aqui para Paulo dizer para mim, você foi Jesus. Porque em Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, olha, o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ele diz, foi o próprio Jesus que me falou. Então foi Jesus, essas palavras não são de Paulo, são de Jesus. Irmão, eu vou ser bem claro. Sua vida não muda, não é porque Deus não quer, é porque você não quer. Tem gente que recebe a palavra, depois sai reclamando. Ou reclama para o pastor, ou sai fazendo fofoca com outro irmão. Não gostei do que o pastor pregou. Ele não está aqui para falar, ele ou os ministros não estão aqui para pregar o que você gosta, mas o que você precisa. Até eu, irmãos, ali, ó, o pastor Flávio aqui ministrando e eu ali, toma besta, vai abestar, deixa de ser idiota, presta atenção, olha a tua vida, examina como é que tu está, falando comigo mesmo. Se eu estou num culto ouvindo a palavra e não faço isso, o que é que eu estou fazendo aqui? Num clube social para bater o cartão, para mostrar para o pastor e para a esposa que eu venho à igreja.
Eu preciso mostrar para Deus que eu sou a igreja. Pelo contrário, essas coisas são inconvenientes. Ele diz, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou pessoa que não consegue se conter, pessoas que não vivem cheias do Espírito, irmãos, ou perseveram em viver uma vida cheia do Espírito, são pessoas que não conseguem se conter. Alguma coisa acontece, eu tenho que falar. Ou então Deus fala com ela algo, e aí eu vou pegar você que é profeta e vou dar uma lapada agora. Deus fala com você algo, profeta, e aí você chega e diz, eu tenho que falar, pastor, eu preciso falar, Deus falou comigo, eu preciso falar. Você não tem que falar bonitão, nem lindona. Você só tem que falar se Deus disser, fale. Se Deus não disser, você cala. Simples assim. Agora o problema é, eu quero ser aceito e reconhecido, eu sou espiritual e sou profeta de Deus. Continue sendo profeta, mas profeta calado é a melhor coisa que existe. Porque tem profeta que quando está falando coisa, deixa para lá. E disso eu conheço, porque esse é meu chamado. E fique tranquilo, porque eu já fui assim. Estou falando por conhecimento. Saber, pois isto, nem incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Você está aqui, irmão? E você vai ver, o versículo 8, ele diz que éramos das trevas, hoje não somos mais. Ele diz, não devemos ser, no versículo 11, amém, cúmplices das obras infrutíferas das trevas, temos que reprovar. Você não foi chamado, no versículo 11 está claro, você não foi chamado para ser o que concorda com o que o mundo está fazendo. Você foi chamado para discordar do que o mundo está fazendo. Aprenda de uma vez por todas, crente, Deus não lhe chamou como militante. Ele lhe chamou para ser um filho consciente, importante e que prega o evangelho. Você, crente, não tem opção por A, B, C, D, E ou F, o alfabeto inteiro, não. Crente só tem uma opção. Quando você abriu sua boca e diz, Jesus é meu Senhor, é Ele quem manda agora. E se ficar com raiva de mim, depois nós vamos conversar. E fique tranquilo que raiva dá e passa. Amém. Versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te levanta-te de como quem está morto, e Cristo te iluminará. Aí versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou aproveitando bem as oportunidades, porque os dias são maus. Por esta razão, que razão? Porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos. Ele não diz, vocês são. Não é interessante? Ele diz, não se torne. Porque é possível ser um crente sensato e se tornar insensato. Eita. É possível você, crente, se tornar insensato. Porque Jesus disse, não se torne. Porque Paulo escreveu, não se torne. Você está aqui, irmão? Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como eu vou me encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sabe, irmãos, quando você fica cheio do Espírito, a consequência é, você vai salmodiar, você vai louvar de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você não vai cantar que a vitória vai chorando, geme e chora. Nem você vai cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. Não entrou ainda não?
Jesus não entrou em você, não? E também você não vai cantar: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade. Que conversa é essa, irmão? Quando você está cheio do Espírito, você sabe muito bem que quem foi expulso do jardim por orgulho foi Satanás, não foi Adão. Porque o orgulho entrou em Adão depois que ele pecou e não antes. Quando você vive cheio do Espírito, você é das Escrituras e não abre mão. E nem vai cantar a última música da moda só porque todo mundo está cantando. Você vai cantar a palavra. Eu quero lá saber de última música da moda, rapaz. Cheio de incredulidade. Eu vou cantar fé. Eu vou cantar adoração a Deus pela palavra. Eu vou cantar canções inspiradas pelo Espírito. Mas o que é que eu faço? Eu gosto tanto daquele cantor. Vai gostar de um cantor bíblico. Quer ouvir o nome de um? Eliezer Rodrigues. Quer ouvir o nome de outro? André Martins. Aleluia. Ana Diniz. Eu vou cantar. Hillsong. Canta. O que for bíblico, o que não for, esquece, irmão. Esquece. Você não vai se encher do Espírito cantando que a Vitória vai chorando de Michel. Você vai gemer e chorar. Agora os meninos cantaram uma música aqui de consagração. Gente, muito obrigado, que vocês me deram uma pérola para a minha ministração. Porque você cantou: tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. E eu sou teu, e tu és meu. Não foi assim? Quem cantou? Pois a partir de agora ele considera exatamente o que você cantou. De hoje em diante você é indesculpável porque você entregou. E se você quiser pegar de volta... Deixa eu só continuar. Deixa eu só continuar. Foi você, eu não tenho nada a ver com isso. E você ainda disse: o meu ser te adora. Não foi? Pois vai ter que adorar a partir de agora. Tu não pode mais ver no teu celular o que tu queria ver. Tu não pode mais estar na fofoca do Instagram todo dia. Oh, glória! Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo e não reclamando por tudo. Isso é consequência de quem vive cheio do Espírito. Amém? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E fica fácil, você está cheio do Espírito, se sujeitar ao outro. Irmãos, eu sou apaixonado pela maneira como o presidente do nosso ministério, o Guto, conduz o ministério. Guto senta, os meninos vão pregar, e ele nem fica assim: eu podia estar lá pregando, que eu prego melhor que ele. Não, pelo contrário. Quando eles terminam de pregar, ele sobe, muitas vezes para dirigir o culto. O camarada é o presidente do ministério. Mas ele sobe para dirigir o culto, e ainda diz assim: quando esses meninos pregam, eu prefiro eles pregando do que eu. Uau! Aí eu olho para ele e digo assim: para mim, onde tu pensa que vai, Alex? Se não for dessa maneira. Porque cheio do Espírito você não quer aparecer. Cheio do Espírito você quer que o outro que está do seu lado apareça. Aí eu vou só ler algumas pequenas coisas que alguns homens de Deus disseram. Você está comigo? Smith Wigglesworth disse: se você não está avançando no Espírito, então está retrocedendo. Se você não está avançando em perseverar em ter uma vida cheia do Espírito, porque, irmão, se você for cheio do Espírito um dia, você foi batizado com o Espírito Santo, você precisa de, todos os dias, de um novo enchimento. Agora não espera para o próximo acampo adentro, ano que vem.
Porque essa atmosfera vai com você para casa. Agora, o que você vai fazer com a atmosfera em casa, isso é um problema seu. Ou a questão é sua. Você está comigo? Perseverar na plenitude do Espírito, ou em viver cheio do Espírito, irmãos, é uma ordem. Não é uma opção. O que está escrito em Efésios 5,18 é uma ordem. Por quê? Porque o verbo usado, encham-se do Espírito, no grego, no original, está no presente contínuo. Ou seja, sejam constantemente cheios. Amém, amados? Não é uma experiência inicial, é uma continuidade. Charles Finney falou sobre ser negligente com essa perseverança. Ele disse o seguinte: a menos que a presença do Espírito seja continuamente renovada em sua vida, você cairá em trevas espirituais. Eu vou ler de novo. A menos que a presença do Espírito seja continuamente renovada em sua vida, você cairá em trevas espirituais. E muitos cristãos esfriam porque não buscam constantemente essa renovação. Como é que eu faço para perseverar? Meditando na palavra de Deus, todos os dias. Vivendo uma vida fervorosa de oração e constante. Mantendo uma vida de santidade, se separando do pecado. Tendo comunhão com outros crentes cheios do Espírito. Irmão, eu vou te falar, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não me aproximo mais de crente que vive vazio do Espírito. Eu prefiro ter comunhão, entenda, com o pastor Flávio, o pastor Márcio, do que ter comunhão com alguém que quando você vai falar com ele, a pessoa só está falando besteira. Você viu, a bolsa caiu. Pega a bolsa. O dólar subiu. E a economia, quando você vive cheio do Espírito, você não se interessa por nada daqui. Por isso que Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, Paulo diz, eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, em outra versão, eu rogo, eu imploro a vocês, apresente o seu corpo como sacrifício. Paulo estava fazendo menção aos sacrifícios da velha aliança, irmão, porque muitas vezes nossa carne não quer que fiquemos cheios do Espírito. Ela quer passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas maratonando. Mas perseverar em estar cheio. E fique tranquilo, porque dessa história eu conheço, eu sei como a minha vida está e sei o que eu já passei. Eu não estou lhe condenando, eu estou lhe dizendo a solução para você. Você está aqui. Você pode até estar com as mãos amarradas e os pés também, assim como Paulo e Silas na prisão. Mas a sua boca está livre. Então você pode, em todo lugar onde você estiver, e com brafo não começar a orar. Irmão, você pode transformar a atmosfera do lugar onde você estiver só orando em línguas. Você está aqui? Então, eu estou já quase finalizando. Se o louvor quiser vir para cá, pode vir já. A vida cheia do Espírito é um chamado para todos os cristãos. Não é apenas para os líderes ou ministros. Você está comigo? Kenneth Hagin disse o seguinte: o Espírito Santo não veio apenas para os pregadores, mas para todos os que creem em Jesus. Eu vou ler novamente. O Espírito Santo não veio apenas para os pregadores, mas para todos os que creem em Jesus Cristo. Você está comigo? A plenitude do Espírito Santo, irmãos, transforma as nossas vidas diariamente. Porque nos dá poder para testemunhar, nos capacita a vencer o pecado, nos ajuda a compreender a palavra de Deus, nos guia em toda a verdade nas decisões da vida. Você está comigo? Você pode resistir ao esfriamento espiritual. Benihim disse assim: o Espírito Santo é como uma pomba, ele não força a sua presença. Se você o ignorar, ele se afastará. Irmão, não ignora a presença do Espírito Santo.
Ah, se você soubesse quanto eu lhe amo. Ah, se você soubesse o quanto eu desejo a sua companhia. Ah, se você soubesse o quanto eu estou desejoso em revelar verdades que você ainda não conhece. Se você soubesse o quanto eu estou desejoso de me fazer conhecido por você. Se você soubesse que o que eu mais amo é poder compartilhar segredos profundos do coração de Deus para você. Ah, se você soubesse o quanto eu desejo conduzi-lo numa vida de triunfo, de alegria, uma vida de paz. Se você soubesse e me permitisse, você veria o reino de justiça, paz e alegria revelado a você, disse o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Ele disse: o avivamento não é um mistério. Quando cumprimos as condições, o avivamento vem. Quando negligenciamos, ele desaparece. Smith Wigglesworth disse: o mundo não está esperando um novo evangelho, mas sim homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ah, irmãos, como Ele ama se relacionar conosco. Sabe, irmãos, eu cresci sem a presença do meu pai. Meu pai físico, perto de mim. Mas um dia eu me tornei filho de Deus. Eu conhecia também. Só que um dia eu conheci uma pessoa tão maravilhosa. Ah, porque o Senhor chora tanto? Porque eu sei o que Ele fez comigo. E eu sou tão grato ao Espírito Santo. Ele me apresentou meu pai da forma mais pura que eu poderia conhecer. Ele me fez perceber o quão eu sou amado. E que eu nunca estive sozinho. Que Deus sempre cuidou de mim. O Espírito Santo é a maior razão da minha existência. Sabe, irmãos, eu poderia não ter dinheiro, não ter carro, não ter casa, mas eu não posso ficar sem Ele. Ele é tudo que eu tenho. O Espírito Santo é tudo que eu tenho, irmãos. Ministério poderia não ter sido chamado. Eu só quero Ele. Eu amo a minha esposa, amo muito meus filhos, mas eles nem se comparam ao amor que eu tenho por Ele. Porque foi Ele que me apresentou Jesus. Foi Ele que me apresentou o amor de Deus. Um amor líquido que eu fui inundado.
Foi Ele que me apresentou a melhor versão de mim mesmo. Para mim, um homem da época, um jovem sem confiança, cheio de covardia, cheio de medos, cheio de traumas. Mas Ele disse: Alex, eu quero apresentar a você quem Deus lhe criou para ser. Eu era cheio de traumas, irmãos. Confiança nenhuma. Uma alta, baixa estima. Não acreditava nem em mim mesmo. E as pessoas diziam: rapaz, você é uma bênção. E eu olhava para mim e dizia assim: eu. Só que de repente o Espírito Santo começou a dizer para mim: Alex, você sabe o quanto eu lhe amo? Você sabe o quão você é importante para mim? Você sabe que eu não faria a minha obra na terra se você não existisse? Porque Ele não faz nada só. Ele faz através de mim e de você. Irmãos, o pastor Flávio falou verdades aqui. E quando ele pregando, eu sentado ali, eu disse: Senhor, as duas ministrações se complementam. Porque Deus está lhe chamando para perto, para que você venha, ou viva, ou persevere em ter uma vida cheia do Espírito. Está tão perceptível a presença dEle nesse lugar. Sabe, irmãos, de momentos de desfrutar da presença dEle de uma forma tão intensa, que no outro dia pela manhã eu teria que ir trabalhar, 6 horas da manhã, minha mãe acordar, vir falar comigo, eu nem ouvi-la, não saber nem o que ela estava dizendo, absorvido pela presença. Mas não mudou. Eu vinha no avião, irmãos, e a percepção, a clareza da presença do Espírito. Mantenha a sua vida, persevere em ter uma vida cheia do Espírito. Persevere, vale a pena. Como você veio ousado com você que está aqui hoje pela manhã. Se você tem um tempo que já não percebe a presença do Espírito com essa intensidade, eu queria que você fosse humilde o suficiente para reconhecer isso. E se você precisa de ajuda para que o jugo seja despedaçado, para você continuar desfrutando disso, dessa presença do Deus que te chama, vem. Eu queria que você fosse humilde e ousado também. Se você viesse aqui, eu quero lhe ajudar, porque Ele me ungiu, não foi para mim, foi por sua causa. E não é interessante que uma pessoa humilde, cheia de fé, ela vem, mas tem outros que sabem que precisam, ficam